Oi, gente! Hoje a gente tá gravando esse vídeo, é dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Como o nosso tema aqui é pets, a gente resolveu te dar 6 motivos pelos quais você deveria castrar a sua cachorra ou gata. Motivo número 1. A prevenção contra infecções de útero, especialmente a piometra. A piometra é uma infecção uterina grave. A cada cio, o útero recebe cargas hormonais e se torna cada vez mais frágil, ficando suscetível à migração de bactérias, que se encontram na parte externa da vulva e entram de maneira oportuna até o útero. Quando a cadela é jovem, tem mais recursos do sistema imunológico para combater essas bactérias. Porém, com o passar do tempo e com o útero mais fragilizado, as bactérias encontram um ambiente ideal para se alojarem e se multiplicarem, causando a infecção. Desse modo, as cadelas mais velhas, por terem tido vários cios ao longo da vida, são as mais propensas a desenvolverem a doença, geralmente a partir dos 8 anos. Tanto é que o tratamento para essa infecção é tão grave que é necessário a retirada do útero para salvar a cadelinha ou a gatinha. Então, para evitar todo esse sofrimento, castre a sua gatinha, castre a sua cadelinha o quanto antes. Em gatas, a piometra é mais rara, mas ela pode ocorrer também. É mais rara justamente porque a ovulação das bichanas ocorre depois do coito. Só assim há aumento de hormônios que preparam o corpo para receber os filhotinhos. Como a progesterona, ela só vai se elevar caso a gatinha cruze, a piometra ela só ocorre quando não há fecundação. Por isso é muito raro que esse tipo de infecção ocorra em gatinhas, porque realmente, geralmente, após o coito, ela já engravida. Porém, nos últimos anos, os veterinários estão relatando que esses casos de piometra em gata estão aparecendo com mais frequência. Por quê? Isso está ocorrendo devido ao uso de anticoncepcionais para pets. Esse tipo de medicamento, ele desregula os hormônios da gata, buscando impedir a gestação mesmo que haja relação. Por causa dessa desregulação, a gatinha pode ter um aumento de progesterona no corpo, tendo assim as condições propícias para que ocorra essa infecção. Então, de acordo com esses estudos, a principal causa de piometra em gatas está ligada ao uso de anticoncepcionais para pets. O segundo motivo, então, é justamente evitar o uso de anticoncepcionais. Como mencionado no tópico anterior, anticoncepcionais causam diversos problemas de saúde nos pets, desde riscos de tumores, infecções graves, incluindo infecções graves nos órgãos do sistema reprodutivo, além de câncer de mama e desequilíbrio hormonal. Isso vale tanto para cadelas quanto para gatas. Portanto, a castração evita o uso desse tipo de medicamento. Terceiro motivo: redução de tumores de mama e ovário. A castração reduz muito o risco de tumores, especialmente se realizada antes ou depois do primeiro cio. Sobre essa questão de tumores, eu também tenho um exemplo para contar para vocês, que antes de eu ter a Merlot, para quem não assistiu aqui, tem um vídeo que eu conto a história da adoção da Merlot, e nesse vídeo eu conto por que ela foi adotada. Então, spoiler, porque eu perdi a Ruby, que era a cachorra que a gente tinha antes da Merlot. E a Ruby teve vários problemas de saúde, dentre eles a questão dos tumores. Ela tinha tumores na mama, mas não foi disso que a gente perdeu ela, foi por outro motivo, Mas a Ruby, até os 7 anos, ela não era castrada. E como a gente não tinha macho em casa, por muitos anos eu achei que não tivesse problema isso, tá? Eu fui entender a importância da castração por causa desse caso da Ruby. E, enfim, eu vi que ela estava com tumores na mama, levei no meu veterinário de confiança,
maravilhoso inclusive, e ela teve que tirar toda a cadeia mamária, e era uma cadela já com 7 anos, então ele teve que castrar e tirar toda a cadeia mamária, acho que do lado esquerdo que ele tirou. Tirou toda, tirou tudo. Justamente por causa do câncer de mama que ela teve devido a entrar no cio em frequência, né? Entrava no cio direto e graças a Deus ela não teve piometra, que é uma infecção super grave no útero, que é justamente por causa desses cios que as cadelas entram, mas teve tumores. Outro motivo, então, para você castrar sua gata, sua cadela: cio. Acabou o cio, gente. Castrou, chega de cio, nunca mais ela vai entrar no cio, olha que maravilha. Só quem tem ou teve uma gata ou uma cadela que entrava no cio sabe o quanto é terrível, o cio é terrível, gente. Acho que eu tenho duas, né? Tenho gata, tenho cachorra. O de gata é 10 vezes pior do que o da cadela, porque o da cadela ainda tu consegue controlar. Ah, tu bota uma fraldinha, porque, gente, é pingo pela casa inteira. É tipo nós mulheres, quando a gente tem a nossa menstruação, elas têm a delas também. Então tem muito tutor que nem eu fazia quando eu tinha pincher, eu botava uma fraldinha, botava tipo um absorventinho. Sim, a gente faz essas coisas para não pingar pela casa inteira. Então, com a castração, acabou o cio. E não é só a sujeira. Se fosse só os pingos e a fraldinha, beleza. Mas elas ficam completamente enlouquecidas. Sim, é que nem nós, quando a gente fica menstruada, é a mesma coisa. Elas ficam loucas. Elas ficam ou braba, ou muito carente, ou muito agressiva, ou ansiosas. O comportamento delas muda completamente no cio. É um inferno. Fora que tem cachorro que uiva, tem cachorro que tenta fugir ou foge, é atropelada, ou... Gente, o cio, só quem teve ou tem cachorro que entra no cio sabe quanto é terrível. Gata, bom, gata é aquela loucura, né? É o gato inteiro da vizinhança miando e a gata foge. Não tem Cristo que segure a gata. Ela vira uma jaguatirica. Vizinho ligando, que é uma barulheira de gato. E cadê a gata? Quem pega a gata agora, Senhor de Deus? Então, gente, castra que não tem mais cio. Fora os machos cercando, gente. Aquelas cenas horríveis que a gente vê da cadela com 10 cachorros atrás. Ela não consegue se livrar daqueles bichos. Gente, castrar evita o cio. Então, por favor, castrem seus bichos. Ah, mas ela fica dentro de casa. Entrou no cio, enlouqueceu, pulou a cerca, fugiu, foi atropelada. Ou daqui a pouco, cadê a cadela? Tá lá com 20 cachorros atrás. Gente, é um sofrimento pra cadela, pra gata, pra ti, pra todo mundo, pros vizinhos. Então, por favor, castra. Se eu ainda não te convenci a castrar, não importa se tu tem cadela de raça, cadela sem raça, vai mais um ponto pra ti. Quinto motivo pelo qual você deveria castrar sua cadela, sua gata: gravidez psicológica. Castrou, acabou a história da gravidez psicológica. Quando é feita a remoção do útero e dos ovários, elimina-se as oscilações hormonais causadas pelo cio que causam essa condição. E essas oscilações hormonais que causam a gravidez psicológica vão dar aqueles sintomas clássicos da gravidez psicológica em cadelas e gatas, que é: produz leite na mama, começa a cavar buraco, começa a pegar o bichinho de pelúcia para criar, faz de um ninho no cobertor, na cobertinha, em qualquer coisa, acha um canto da casa para fazer o ninho. Elas acabam não se alimentando bem, elas ficam agressivas. A gravidez psicológica também, quem é dono de pet, não é fofo, gente. Eu vejo muita gente romantizar a gravidez psicológica das cadelas, das gatas, é horrível. Ai, que fofinha, ela tá cuidando do bichinho. Não, ela tá aqui, ó, surtando, entrou em paranoia, tem uma gravidez psicológica porque os hormônios dela estão numa loucura. Por quê? Porque tu não castrou. Gente, não existe romantizar a gravidez psicológica. É o psicológico da tua cadela, da tua gata no chão. Então, quer salvar o psicológico da tua cadela, da tua gata? Castra. Não só não é fofo essas atitudes da cadela com gravidez ou da gata com gravidez psicológica, mas tem também a questão de que a gravidez psicológica, ela causa uma inflamação no tecido mamário. Gera uma pré-condição
para gerar um câncer de mama, tanto na cadela quanto na gata no futuro. Não, não é fofo gravidez psicológica, não é. Castra. E agora vem para mim o ponto mais importante, o sexto e último motivo pelo qual você tem que castrar, você deve castrar a sua cadela e a sua gata é controle populacional. Não há lares para todos. Sim, a gente tem que entender isso. Não existe lar para todo cachorro, para todo gato que nasce. Castrar é a forma de evitar que novas ninhadas nasçam, novas ninhadas sejam abandonadas, novas ninhadas sofram maus tratos, novas ninhadas sejam humilhadas, sejam sujeitas a todo tipo de atrocidade humana. Novos casos de omissão, novos casos de injustiça. A única forma de evitar isso é castrando. Sim, a melhor forma do controle populacional de cães e gatos é a castração. Por isso que eu ouço muito falar, e eu falo muito sobre isso, que é castrar é um ato de amor. Por tudo que já foi pontuado nesse vídeo, principalmente para evitar novos abandonos. E principalmente porque não há lares para todos. Inclusive, muitas prefeituras oferecem o serviço de castração de forma gratuita. Então, se informe na prefeitura da tua cidade, no Centro de Bem-Estar Animal ou na Secretaria do Meio Ambiente. Cada prefeitura tem um processo para ver se essa prefeitura faz esse tipo de serviço. Faz castração de forma gratuita para a população. Além de prefeituras que têm programas de castração, tem também algumas ONGs, normalmente ONGs maiores, ou até mesmo alguns protetores independentes, que eles conseguem um preço melhor, daqui a pouco eles têm algum acordo com alguma clínica que eles utilizam sempre, então vale também verificar com alguma ONG grande. Às vezes tem ONGs grandes que tem até hospital veterinário, né, que conseguem fazer esse trabalho de castração de animais. Mas te informa, normalmente o município tem mais de uma ONG, daqui a pouco consegue com preço melhor, então estuda uma forma de castrar a tua cadela, a tua gata. Se nenhuma dessas formas funcionar, nem pelo poder público e nem com o auxílio de alguma ONG, faz uma vaquinha. Fala com teus amigos, fala com os teus familiares, fala com os teus parentes, faz uma vaquinha em casa. Ó, pessoal, me dá tanto, eu preciso castrar minha gata, eu preciso castrar minha cadela, é uma questão de saúde para ela, pra gente, para todo mundo. E normalmente, quando é esse tipo de situação importante, se realmente é teu amigo, se realmente é um familiar que gosta de ti, gosta dela também, porque ela faz parte da tua vida, essa gata, essa cadela. Então, vai te ajudar com certeza. Uma vaquinha, o pessoal do teu trabalho, daqui a pouco pedir pro pessoal do trabalho ajudar nessa vaquinha, mas tenta, da melhor forma possível, um jeito de castrar. E, obviamente, procura um veterinário confiável, com segurança, né? Castração é uma coisa seríssima, é uma cirurgia, então não pode ser feito de qualquer forma. Então, vê um veterinário de confiança para fazer esse processo. Não só a castração com quem você vai fazer esse processo é importante, quem é o veterinário que vai fazer a castração, é importante você conhecer o profissional muito bem, que tenha boas indicações. É a questão também do pós-operatório. Então, uma castração bem feita vai ter um pós-operatório tranquilo, e você não vai ter problemas depois, porque realmente é uma cirurgia, então tem que ter todo um cuidado do pós-operatório. Eu vou falar um pouco das minhas experiências pessoais com castração, porque o pessoal tem muitos mitos com a castração, né? As minhas gatas já eram gatas que o pessoal considera velha para castrar, né? A Cessi tinha 10 anos quando ela foi castrada, ela viveu até os 19, e a Kira foi castrada com mais ou menos 6 a 7 anos, e ela tem hoje 18, continua viva, forte, saudável, linda, maravilhosa. Até postei, existe um vídeo aqui nesse canal, que é um vídeo que eu gravei com a Kira, que é sobre gatos, porque você deveria adotar um gato, que é em homenagem ao Dia Mundial do Gato. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que eram gatas consideradas velhas pela sociedade e que muitos donos usam isso como desculpa para não castrar, o que é inválido. Se a tua gata, se a tua cadela tem condições boas de saúde, se o teu veterinário disser, não, pode castrar, vai tudo certo, então não tem por que não castrar. As minhas cadelas também, a Merlot é um caso diferente. A Merlot castrei cedo, porque depois do que aconteceu com a Ruby, que eu já mencionei aqui, do câncer de mama que ela teve, devido a não ser castrada,
porque ela não tomava anticoncepcional, ela não tomava nada. Só deixava ela entrar no cio sempre. E isso fez com que desse problema e ela acabou tendo câncer de mama. Então, para evitar esse tipo de problema, Merlot foi castrada antes do primeiro cio. Por escolha minha, eu não quis que ela tivesse o primeiro cio. Mas essa questão do antes do primeiro cio ou depois do primeiro cio, conversa com o veterinário. É o veterinário que vai dizer o que é melhor para cada animal. Enfim, isso é o veterinário que vai dizer. Só castra, tá? Só castra logo. Bom, Merlot então é exceção. E quais a Ruby então foi castrada naquele momento que ela teve que fazer tirar a cadeia mamária, né? Então ela aproveitou e já castrou. As gatas, foi como eu mencionei antes, e todas elas, meus quatro bichinhos castrados, a Bel também. A Bel também foi castrada pelo mesmo veterinário. A Bel também, já de uma idade avançada, ela devia ter uns 6 a 7 anos quando ela foi castrada. Não sei a idade da Bel, já contei a história da Bel também aqui nesse canal, porque ela é uma cadela Kinder Ovo, foi encontrada, tá com nós há uns 12, 13 anos e eu não sei que idade ela tem. Mas as castrações que foram feitas para elas foi aquele tipo de castração que é um minimamente invasivo. É um cortezinho super pequenininho assim, nem tem ponto, não precisou tirar ponto, muito tranquilo o processo foi feito. Tanto é que ela foi castrada, todas elas, tá? Foi com o mesmo veterinário. De manhã elas foram castradas, de noite já estavam em casa. Uma recuperação super rápida. Existem vários tipos de castração, né? Tem essa, que é aquele cortezinho menor, que eu acho que eles chamam de método gancho, alguma coisa assim, tá? Que foram os que as minhas cadelas fizeram, meus 5 bichos, né? As minhas 2 gatas e minhas 3 cachorras fizeram esse método que foi, pra mim, funcionou super bem, pra elas, então, maravilhosamente bem. Recuperação pós-cirúrgico maravilhoso, pontinho, sim, nem se via, coisa linda, coisa fina. Mas eu sei que tem outros tipos de castração. Tem castrações que o corte é um pouco maior, é uma castração um pouco mais, né, aprofundada e tal. Não sei explicar sobre isso, eu não sou veterinária. Quem sabe eu consigo trazer um veterinário para tirar essas dúvidas sobre castração, tipos de castração aqui no canal. Enquanto isso, só vou contar minha experiência. Que as minhas fêmeas, minhas gatas e minhas cachorras fizeram castração com esse método menos invasivo, que é essa castração do tipo gancho, que eles chamam, que é só um cortezinho e é super simples assim, volta no mesmo dia para casa, pós-operatório maravilhoso. Nem precisou usar roupa cirúrgica no caso das minhas, tá? Quando eu usei a roupa cirúrgica, esse veterinário que é super de confiança meu, é um cara maravilhoso, assim. E ele tinha me dito que era muito cara a roupa cirúrgica. Então, quando a Merlot... Não, quando a Ruby... Quando a Ruby teve que tirar a cadeia mamária, e sim, aí sim ela tinha que usar uma roupinha, justamente por causa dos pontos, ele acabou indicando eu usar uma blusa minha, mais antiga. Aí eu consegui amarrar porque ela era uma cadela de uns 18 quilos. Então, caberia uma baby look nela. E foi isso que eu fiz e realmente deu super certo. Então é isso, gente. Esses foram os 6 motivos para você castrar sua cadela, sua gata. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, fica como uma dica de saúde para tua felina, para tua cachorrinha, para que vocês fiquem muito mais tempo juntas. Tchau. Horário da naninha.